noite. Estamos iniciando mais uma TV Moderna em parceria com a Web Currículo, com o tema Ambiência Virtual, Jogos Eletrônicos e Educativos. Ao meu lado nós temos a Vanessa, que eu vou pedir para que se apresente. Muito obrigada. Bom, eu sou Vanessa, né? Trabalhei no meu mestrado com estudo de ambientes virtuais, né? Trabalhei também principalmente com estudo desses ambientes, mas especificamente para educação à distância. E agora eu estou terminando o doutorado com estudo de estilos de aprendizagem e audiovisuais. Agora eu dou aula em Bauru, na Universidade Sagrado Coração, e estou terminando o doutorado pela Unesp de Araraquara. O tema do seu trabalho de hoje? Hoje eu vou falar sobre ambiência virtual. Ok. Aqui ao meu lado direito nós temos a Sabrina. Por favor, Sabrina. Eu sou a Sabrina Carmona, sou formada em jogos digitais. Terminei meu mestrado recentemente em comunicação e semiótica, pesquisando games como cultura. Trabalho na área de videogame, desenvolvo, produzo jogos. E hoje, atualmente, eu trabalho com um projeto de games e educação chamado Geek. E a gente desenvolve ambientes gamificados para melhorar a educação no ensino médio. Ok. Bom, então vamos iniciar. Eu vou pedir para Vanessa começar, para a gente depois incrementar um pouco mais com as perguntas. Sim, sim. Bom, sobre a ambiência virtual, eu trabalho com uma perspectiva um pouco diferente, porque, na verdade, logo que eu iniciei os meus estudos, nós acreditávamos que o interessante da ambiência virtual seria justamente a pessoa ter interação nesses ambientes, né? Interagir cada vez mais. Conforme o estudo foi evoluindo, a gente percebeu que, na verdade, essa ambiência virtual só seria possível e ela só seria potencializada à medida que o aparelho tecnológico, por exemplo, o computador ou o notebook, não fosse um entrave. Porque enquanto esse aparelho era um entrave, não existia como a pessoa interagir e realmente desenvolver interações nesses espaços e realmente conseguir conversar com as outras pessoas. Inclusive, a situação de diálogo era dificultada, né? A gente fez algumas experiências que demonstram isso, né? E é bem interessante porque, por exemplo, agora eu estou trabalhando com audiovisuais. E aí também acabei trazendo um pouco desse conhecimento para os audiovisuais. E a gente percebe que a maneira como nós assistimos, a maneira como nós consumimos esses audiovisuais também depende muito do que a gente está compreendendo daquilo, de como aquilo afeta a gente de alguma maneira, né? Também tem alguns estudos bem interessantes sobre isso. E eu acho que o mais interessante é, por exemplo, a gente observar que a gente teve, falando sobre ambiência virtual, né? Que a gente teve uma primeira fase, principalmente depois da década de 90 para cá, a gente teve, por exemplo, um incremento dos meios tecnológicos, né? Então, justamente para melhorar a transmissão. Então, você tem a TV, que deixou de ser uma TV mais simples para se tornar uma TV de tela plana, que depois virou LED, que virou plasma. Todas tentativas realmente para fazer com que esses conteúdos fossem passados de uma maneira mais próxima, né? E hoje a gente chega à conclusão de que só isso não basta. Talvez isso explique por que nós temos tantos vídeos, por exemplo, no YouTube, que não tem essa qualidade técnica toda, mas que muitas vezes tem uma inserção muito maior. As pessoas assistem muito mais e se sentem muito mais tocadas por isso. Então, hoje a gente também tem falado de uma afetividade em ambientes virtuais e não apenas de vivências em ambientes virtuais, né? Bom, nós já temos aqui uma pergunta. A Lucy Ferraz, aí qualquer uma das duas que queiram responder, tá? Pergunta: falta aos professores a formação em educomunicação para usar ambientes virtuais e o aprendizado dialógico? Quem gostaria? Você quer responder? Tanto faz, sim. Pode responder. Eu acho, bom, minha experiência com educação é recente, mas eu acho que, na verdade, ambientes tecnológicos, eles evoluem. Não é a cada período a gente tem novidade. Então hoje, por exemplo, redes sociais está em alta, comunicação e cooperação, a web está muito mais em colaboração e as pessoas compartilhando que elas, enfim, interessam ou não. E eu acho que utilizar esses meios de internet, esses recursos, não sei se hoje necessita uma formação completa. Eu acho que é mais uma vivência e uma troca de experiências. Não sei se você concorda com isso. Eu acho bem interessante, né? Mas acho que até essa pergunta
desperta um outro debate também, porque, por exemplo, eu acredito que é interessante que o professor saiba manejar essas tecnologias em sala de aula. Eu acho que é importante que ele traga o aluno e transforme de fato o aluno em protagonista. Todo aquele discurso que nós já conhecemos. Mas também achei interessante, a gente tem várias linhas para pensar a interface educação e comunicação, né? A própria mídia educação, que tem um pressuposto um pouco diferente da educomunicação. Mas a própria mídia educação também já tem alguns métodos bem interessantes, mas que trabalham muito mais o viés da leitura crítica da mídia, né? De uma leitura para as mídias. Mas eu concordo com a Sabrina, esses ambientes vão se transformando e uma formação, às vezes, cristalizada, que um professor recebe hoje, pode não dar conta das necessidades dele de amanhã, exatamente porque esses ambientes acabam se transformando, né? Os desafios só vão aumentando, né? Uhum, com certeza. Sabrina, fala um pouco para a gente sobre jogos educativos. Existe um certo preconceito, né, com jogos educativos. Acho que por parte dos alunos, eles querem jogos, por entretenimento, e acham que jogos educativos são chatos. E alguns casos de professores, diretores, pais, inclusive, acham que jogos instigam violência, instigam outros aspectos e que não colaboram para a educação. Eu fui pesquisar a fundo, acho que também faz parte da minha experiência profissional e acadêmica. E o que vale ressaltar é que hoje o jogo é uma mídia recente, óbvio, comparado com outras, mas ele tem um propósito muito forte de engajar, de reter, e inclusive de motivar uma pessoa a completar um objetivo. Seja ele dentro do próprio jogo, por entretenimento, ou seja ele um objetivo educativo. E aí existem vários caminhos que a gente pode usar jogos para educação. Um é o próprio jogo criado com esse intuito. O outro é pegar jogos já prontos e adaptar eles para um certo conhecimento. E a gente tem diversos exemplos que dá para se seguir. E acho que um terceiro é aplicar justamente técnicas de gamificação, que hoje está em alta. Tem aí grandes discussões sobre o que é isso exatamente. Se é simplesmente dar um badge, né, um adesivinho para a pessoa, ou se é algo a mais. E aplicando essas mecânicas de gamificação em plataformas online, ou inclusive dentro de sala de aula mesmo, tem promovido aí uma movimentação por parte dos alunos. Tem inclusive um projeto nos Estados Unidos, em Nova York, numa escola, que é a Quest for Learn, que é totalmente gamificado o ensino para as crianças. E elas têm se engajado muito mais no aprendizado. Então eu acho assim, tem muito para se evoluir ainda, é um campo que eu estou pesquisando e trabalhando a fundo agora, principalmente nesse momento da minha vida, que é justamente o projeto que eu estou executando, mas eu acho que jogos eles têm um grande potencial que ainda tem muito caminho para ser aproveitado, tem que desbravar bastante. Mesmo porque hoje a gente vê a educação com uma forma meio quadrada e ela não é nada disso, né? Eu acho que vale a pena a gente observar ela por diversos aspectos, que é justamente o que ela estava falando antes, né?